Oi, irmãos, graça e paz. Deixa eu ver se tá arrumadinho aqui meu microfone. Tá. É, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar duas coisas com os irmãos. Primeiro, eu quero falar para os irmãos, depois que eu gravei aquele vídeo sobre a Igreja Shalom de Manaus, os irmãos viram a contenda que deu, né? Então, assim, por isso que eu falo para os irmãos que alguns assuntos eu prefiro não comentar. Eu fujo de certos assuntos, né? Tem muita coisa assim que eu tenho conhecimento que está acontecendo aqui na internet, mas no momento eu prefiro me abster de comentar sobre esses assuntos por causa de contendas e por causa de discórdias, dessas coisas, né? Então eu prefiro me abster. Mas ainda assim, quando a pessoa que me perguntou, não me lembro exatamente que irmão que foi, sobre a Igreja Shalom de Manaus, eu consultei a Deus antes de responder e o Senhor me deu autorização para responder. Então, eu não respondi algo, eu já tinha conhecimento da verdade, né, já há bastante tempo, a respeito da Igreja Shalom, mas eu nunca havia comentado aqui por causa disso, para evitar contendas, para evitar, né, confusão, porque tem muitas pessoas que acreditam nesse ministério. Não estou dizendo também que é um ministério de pessoas mentirosas, mas que precisam ser consertadas algumas coisas, tá? Então, por isso, eu não comento certas coisas aqui, eu evito falar, me aprofundar mais em determinados assuntos para evitar esse tipo de coisa, essas contendas, essas confusões, tá? Mas, assim, algumas pessoas que comentam com respeito, ainda que elas duvidem ou que elas discordem de mim, em algum ponto, ou totalmente, se elas fazem um comentário com respeito, eu mantenho o comentário aqui. Agora, se algumas pessoas elas fazem comentários faltando com respeito comigo e com outras pessoas aqui, eu vou, como eu falei para vocês, eu apago esses comentários, porque eu acho que, acho não, eu estou certa de que quando a gente dirige, a gente vai falar com algum irmão, com alguma pessoa que a gente sabe que é irmão em Cristo, por mais que o irmão, a gente não concorde com a ideia, por mais que a gente não concorde com a ideia daquele irmão, a gente tem que se dirigir àquele irmão com respeito. Então, a gente tem que falar com respeito. Então, quando falta o respeito, eu acho que essas perguntas, esses comentários que eles vêm com falta de respeito, eu nem me dou o trabalho de responder. Sinceramente, eu analiso, olho, leio, releio. Chega um momento que eu penso, não, tem que excluir porque são comentários desrespeitosos e eu não quero esse tipo de comentário aqui. Não é uma questão de censura, é uma questão de impor respeito, sabe? Nós estamos numa sociedade acostumada com a filosofia da tal liberdade de expressão, que as pessoas acham que tem que falar tudo que pensam, tudo que acham, e não é assim. Eu não falo tudo que eu penso aqui, não falo tudo que eu acho aqui. Antes de falar alguma coisa, eu penso bem. Por exemplo, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu já estou pensando assim há mais de meses, tá? E então, eu não falo tudo que eu penso aqui, tudo que eu quero falar, tudo que eu tenho vontade de falar, tá? Então é isso. Mas, assim, por agora eu vou estar respondendo alguns comentários. Algum comentário, na verdade, tá? E vou falar sobre um assunto interessante. Primeiramente, eu quero fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para tudo sempre. Amém. Então, agora nós vamos ao assunto desse vídeo. Eu quero responder um comentário primeiramente, tá? E eu quero fazer isso com respeito, tá? Sobre o vídeo da depilação. Né, foram feitos vários comentários, mas eu quero responder um em específico. Eu já respondi para a pessoa aqui no próprio vídeo, mas quero estar respondendo aqui em um outro vídeo. Sobre o vídeo da depilação, que eu falei que tanto homem, o Senhor Jesus falou comigo que tanto homens como mulheres podem depilar as axilas. Gente, isso não quer dizer que nós somos obrigados a depilar as axilas. Depila quem quer. Quem depila não está cometendo pecado.
quem não depila também não está cometendo pecado, tá? Então, quero deixar claro isso, tá? Então, isso é uma opção da pessoa. Se a pessoa quiser ficar sem depilar, é uma opção dela. Ela não vai ser condenada e nem julgada por Deus porque não tá depilando. E se a pessoa quiser depilar, também ela não está cometendo pecado, porque Deus deu uma permissão nesse sentido, das axilas, pelos motivos que eu já falei no vídeo, por causa de bactérias, fungos, mau cheiro, essas coisas. Deus nos permite depilar as axilas, só as axilas. E no caso aqui, a pessoa respondeu assim, como se eu tivesse generalizado a depilação, como se eu tivesse falado que podia tirar sobrancelhas. Eu não falei isso, muito pelo contrário, eu falei que a única parte que Deus permite depilar são as axilas, pelos motivos que eu apresentei aqui. E no caso das regiões íntimas, Deus nos permite aparar, cortar os pelos com a tesoura, para poder também manter melhor a higiene dessa região. Vocês podem notar que são duas regiões que ficam fechadas, abafadas, que têm fluidos corporais e que necessitam um pouco mais de higiene, que se não houver uma higiene adequada, exalam mau cheiro, né? Então, são permissões específicas para o cuidado do corpo, né? E aí, uma pessoa respondeu assim: então Deus se enganou quando fez as pessoas com pelos? Ela está querendo dizer, porque, como eu falei que podia depilar as axilas e cortar, aparar os pelos das regiões íntimas, ela está dizendo assim: então Deus errou quando ele fez a pessoa com pelo? E eu respondi para ela que não, Deus não errou. E vou responder aqui para os irmãos: Deus não errou quando fez os seres humanos com pelos, né, em várias partes do corpo, né? Só que o que acontece é que, se nós voltarmos lá no Jardim do Éden, por exemplo, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o ser humano, o mundo era perfeito, não havia morte, não havia doenças, não havia, né, coisas que prejudicassem a integridade física dos seres humanos e das outras criaturas que estavam no Jardim do Éden, certo? E o homem também não transpirava. Aí a pessoa pode perguntar, mas como que você sabe disso? Porque quando Deus cria o Jardim do Éden, a palavra de Deus, vocês podem olhar lá, prestem atenção, vão lá no texto, leiam uma vez, leia duas vezes. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para colocar no jardim, para arar e trabalhar a terra do jardim. Então, quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem para ficar de braços cruzados. Ele cria o homem para trabalhar no jardim, tá? Só que, se nós continuarmos a leitura, depois que o homem comete pecado, aí Deus fala assim, olha, do suor do teu rosto comerás o pão, né? Então, a partir dali, o homem começou a suar, o trabalho começou a ser pesado para o corpo do homem, passou a ser dificultoso, passou a exigir esforço físico, e esse esforço físico traria a consequência do suor. Então, o suor, ele veio como consequência do pecado. Então, antes do pecado, o homem trabalhava sem suar, sem sofrimento. Depois do pecado, o homem passou a trabalhar como consequência do pecado, a suar, a fazer esforço físico que fizesse com que o corpo dele produzisse esse fluido corporal que é o suor, tá? As gotas de suor. E ao passar por essa consequência, que é poder suar, né? Conforme fosse trabalhando, que o trabalho se passasse uma tarefa mais difícil para ele, aparecem aí as bactérias que se alimentam do suor. Então, eu acredito assim, que se antes do pecado Deus tivesse criado bactérias, vírus, fungos, eles não fariam nenhum mal para o ser humano. Não haveria consequências ruins para o corpo do ser humano. Mas após o pecado, né, e com a consequência do suor, passaram-se a existir bactérias. E a gente vê hoje que existe uma evolução cada vez maior de vírus, bactérias, fungo. Quem teve fungo na unha, ou na cabeça, ou na pele, sabe como que é difícil tratar doenças fúngicas, né?
E vou falar para vocês, na época que eu fiz o curso de cabeleireiro, que eu estudava teorias a respeito da pele, a respeito do cabelo, a gente estudava várias teorias. Uma das teorias que nós estudamos foi que os fungos são uma das doenças mais difíceis de tratar, principalmente fungo no couro cabeludo, fungo na barba, fungo na unha. Quem já teve fungo na unha, ou quem tem, sabe como que é difícil tratar uma doença fúngica. Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer? Que antes do pecado, o homem não suava, certo? Então, depois do pecado, o homem passou a suar. E esse suor passou a alimentar bactérias, a alimentar alguns tipos de fungo. E esse tipo de fungo, essas bactérias passaram a produzir mau cheiro. Então, Deus permite que nós depilemos as axilas por causa disso, porque isso pode trazer, para pessoas que têm principalmente a imunidade mais baixa, pode trazer o desenvolvimento de doenças que depois podem ser difíceis de curar. Então, assim, gente, mais uma vez, e vou falar mais uma vez o que eu falei aqui para essa pessoa que perguntou isso. Por exemplo, assim, se aí, vamos supor, a irmã tá julgando, ou foi o irmão, não sei se é irmão ou se é irmão, está julgando que nós não podemos depilar a axila porque Deus criou os pelos no corpo, e se a gente depilar a axila, é uma forma de ir contra a natureza que Deus criou no nosso corpo, certo? Vamos considerar isso. Só que se a gente for levar isso em conta ao pé da letra, nós também não podemos usar desodorante. Porque se nós usamos desodorante, o suor do nosso corpo também é natural do nosso corpo. O mau cheiro do nosso corpo também é natural do nosso corpo. Então, se a gente for usar desodorante, a gente está indo contra a natureza do nosso corpo, impedindo que o nosso corpo transpire, porque tem alguns desodorantes que a maioria são antitranspirantes. Então, nós estamos indo contra a natureza do nosso corpo, que é transpirar e exalar aquele cheiro característico do suor, certo? Então, se a pessoa considera que a depilação, na axila, ela também é pecado, que a gente não pode de jeito nenhum fazer, então ela não pode usar desodorante, ela não pode usar perfume, ela não pode usar nem creme hidratante para o corpo que dê para o corpo dela um cheiro mais agradável, porque ela vai estar mudando o cheiro natural do corpo. Então, se a pessoa quer levar por esse lado, então ela não pode usar perfume, não pode usar desodorante, não pode usar cremes corporais que modifiquem o cheiro do corpo. Ela não pode usar nada disso. Agora, vocês imaginam uma pessoa vivendo dessa forma. A pessoa não usa desodorante, a pessoa não usa perfume, eu particularmente, eu não uso perfume, tá? Eu não uso, é uma decisão minha, tá? Eu não uso perfume, o que eu uso são cremes hidratantes com cheiro, sim, perfumados eu uso. Então, perfume eu não uso. Desodorante eu uso, tá? Eu preciso usar. Então, o que eu quero dizer é, se a pessoa levar à risca tudo isso, ela não vai poder nem usar um desodorante para poder tirar ou ocultar o mau cheiro das axilas, um desodorante transpirante que faça com que a pessoa transpire menos, para não produzir bactérias, para não produzir cheiro embaixo da axila. É isso. Então, se a pessoa quiser ser radical e ela não quer de jeito nenhum, tudo isso é pecado, então ela não pode usar nenhum desodorante, nem perfume, nem cremes corporais com cheiro. É isso, tá? A outra coisa que eu quero falar é sobre eu procurei aqui, gente, eu tenho um livro e eu procurei aqui para mostrar para vocês a capa. Eu já falei desse livro no canal anterior que eu tinha, no canal Igreja Primitiva Brasil, e eu senti vontade de falar dele aqui de novo, mas assim, eu não encontrei o livro. Eu lembro que eu separei para poder falar, gente, eu não sei aonde foi parar esse livro, mas eu procurei aqui na internet e eu peguei uma foto aqui na internet. Eu vou mostrar para vocês no outro celular, para vocês verem mais ou menos a capa e entender o que eu vou falar. A capa é essa daqui, ó. Deixa eu me aproximar. Tá vendo? Vai aparecer ao contrário as letras, né? Porque vai aparecer ao contrário as letras, porque
né, por causa do celular, né? Mas o nome do livro é A Indústria Cultural e Sociedade, do Theodor Adorno e Horkheim. Esse é um livro, gente, o que acontece, né? Eu indico para quem conseguir ler. Por que eu falo para quem conseguir ler? Porque, na verdade, é um livro científico, não é um livro com uma linguagem comum, é uma linguagem científica da área das ciências sociais, tá? Então, quem quiser ler, tiver condições de ler, é bom ler, né? Quem conseguir entender, não é um livro fácil de entender também, é um livro pequenininho, que se a pessoa conseguir entender, em uma semana, no máximo 2 semanas, a pessoa consegue ler o livro todo. Mas o que acontece, né? O problema dele é a linguagem, que é uma linguagem da estrutura das ciências sociais, né? Então, para quem estuda ciências sociais, é para esse tipo de pessoa entender, tá? Mas eu vou resumir um pouquinho para vocês. Mostrei a foto para vocês e vou resumir um pouquinho o que o livro trata. O livro, ele, na verdade, embora o autor, eu acho que seja da linha de esquerda, ele fala uma coisa muito interessante, tá, gente? Eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu não tenho envolvimento com política, tá? Eu tô falando do livro como uma pessoa que estudou ciências sociais, formada em ciências sociais, estou falando da parte boa do livro, daquela parte que nós, como cristãos, podemos aproveitar. Então, ele começa falando, a ideia que ele desenvolve é a ideia de que existe na indústria um certo ramo que cria produtos, ele cria produtos, fabrica produtos, e depois esses produtos, na verdade, eles não têm utilidade nenhuma para a sociedade. Mas como eles criam esse produto, eles não podem deixar esse produto sem produzir algum tipo de lucro, eles começam a criar uma necessidade, eles idealizam uma necessidade para esse produto. E eles pegam esse produto. Gente, deixa só um minutinho que eu vou dar uma pausa aqui e vou abrir a porta para meus cachorros, que eles estão ali pedindo para abrir a porta. Voltando ao que eu estava falando. Então, eles criam um produto e eles precisam vender esse produto, mesmo que esse produto não tenha utilidade nenhuma. O que eles fazem? Eles pegam esse produto e eles colocam para pessoas famosas, jogadores de futebol, atores, modelos, influenciadores digitais. Eles pegam esse produto e colocam para esses atores, essas pessoas, principalmente atores que as pessoas no geral, o público no geral, viu algum filme, alguma novela e se simpatizou com aquele ator. Então eles oferecem esses produtos para esse ator usar em lugares públicos, para que as pessoas vejam que aquele ator ou aquele jogador de futebol ou aquele influenciador, aquele artista que é muito conhecido, usar esse produto em público. E quando as pessoas vejam essa pessoa usando esse produto, elas sentirem também a necessidade de usar aquele produto, porque o ídolo dela, o cantor, seja lá quem for, está usando, e aquele cantor, aquele ídolo, parece ser uma pessoa feliz, parece ser uma pessoa bem-sucedida. Então, vai passar a impressão para as pessoas, para o público desse ator, desse famoso, que aquele produto é bom, que aquele produto vai trazer felicidade, que aquele produto vai trazer alguma alegria. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso funciona com as maquiagens, isso funciona com alguns tipos de produtos de beleza, porque tem produtos de beleza, gente, que nós podemos usar, sim, mas tem alguns que nós não devemos usar. Então, assim, existem algumas coisas que, por exemplo, alimentos, né? Por exemplo, assim, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela usa, né, a imagem de, por exemplo, Copa do Mundo, imagem de situações, de eventos sociais, eventos mundiais que levam as pessoas a um estado de alegria momentânea e faz com que essas pessoas associem aquele produto à alegria. Mais uma pausa que eu preciso abrir a porta para os cachorros. Voltando novamente. Então,
o uso desses produtos, o uso dessas marcas, por exemplo, na blusa dos jogadores da seleção brasileira, de outras seleções de futebol, levam as pessoas que estão assistindo, que gostam dessas programações, desses eventos, a achar que aquele produto vai trazer uma certa felicidade, uma certa alegria. Então vai fazer com que as pessoas sintam a necessidade de consumir aquele produto, quando aquele produto não oferece nenhuma satisfação de necessidade. Então, o que eu falo para vocês a respeito disso? É assim que funciona o mundo. O mundo, no geral, ele funciona assim. E nós cristãos, nós temos que ter a capacidade de avaliar quando quando a gente vai comprar algo, quando a gente pensa em ter algo, a gente tem que ter a capacidade de avaliar se aquilo é necessário ou se aquilo é apenas algo, uma necessidade que a sociedade ou que a mídia, né, ou que certas propagandas colocou na nossa cabeça que nós temos essa necessidade. E se nós percebemos que nós realmente não temos necessidade de consumir aquele produto, nós devemos descartar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a necessidade de tomar refrigerante. Gente, nós não temos a necessidade de tomar refrigerante, tá? Nós podemos, às vezes a pessoa fala assim, mas é uma questão de sentir um pouco de prazer. Às vezes eu concordo que a gente às vezes tem uma necessidade, a gente passa por tantas lutas, tantas batalhas, eu mesma já passei por tantas dificuldades na vida que às vezes eu sinto assim um amargor, sabe? Assim como se a vida tivesse amarga de tanta luta, de tantas coisas que eu venho passando durante vários anos da minha vida. E teve um tempo que quando eu ia comer, eu sentia a necessidade de colocar mais sal na comida, porque eu queria sentir algum sabor, talvez inconscientemente, eu sentia que a minha vida estava sem sabor. Então eu colocava um pouco mais de sal na comida para tentar sentir algum sabor na comida, um pouco mais de sabor, para tentar minimizar aquela falta de sabor que eu sentia na minha vida. A mesma coisa, pessoas que consomem muito doce, né? Às vezes a pessoa consome muito doce porque o doce, ele dá uma sensação de prazer. Então, às vezes a pessoa sente tanta frustração, às vezes a pessoa tá deprimida, às vezes a pessoa sente tanta, como que eu vou dizer, aflição, que ela sente necessidade de comer doce para sentir algum prazer na vida, porque a vida tem se tornado frustrante. Então, assim, gente, o que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, sabe? Como que eu vou dizer? Por quê? Porque no consumo, por exemplo, no consumo do açúcar e do refrigerante, nós estamos, infelizmente, colocando no nosso corpo a males físicos que o nosso corpo pode reagir, nem todo corpo vai reagir da mesma forma. Mas muitas pessoas podem reagir desenvolvendo algum tipo de câncer, desenvolvendo problemas de tireoide, desenvolvendo outros problemas de saúde que depois não tem como reverter, não tem como curar. Aí alguém pode me dizer assim, tá, mas Deus cura. Tá, gente, Deus cura, mas não é porque Deus cura que eu vou me expor a possibilidade de desenvolver doenças, porque Deus também, ele leva em consideração as consequências do pecado. Se eu sei, por exemplo, que eu não posso comer arroz, né, e eu continuar comendo porque simplesmente eu quero comer, as consequências do pecado eu vou enfrentar. Deus não vai tirar as consequências do pecado porque eu estou sendo desobediente. Quando ele falou para mim não comer arroz e eu estou comendo porque eu quero, então o que acontece, né? Eu vou sofrer as consequências da minha desobediência. Não tô dizendo, gente, por exemplo, assim, de um tempo pra cá, meu marido começou a comprar arroz orgânico. Eu tenho comido arroz orgânico. Uns meses atrás, né? Eu até dei uma parada, não por causa do mal, né, que o arroz faz, né? Mas porque eu realmente estou num período assim que eu não estou me alimentando direito, não estou conseguindo me alimentar direito. Então, no começo eu comi até bem, melhorou o meu apetite e tudo, mas depois voltou a fase de eu não conseguir me alimentar muito bem. Mas se a pessoa puder recorrer a arroz orgânico, tudo bem. Mas o arroz orgânico é muito mais caro do que o arroz comum. E aí a pessoa, de qualquer jeito, vai ter que diminuir o consumo de arroz, porque ela não vai ter a mesma condição. Antes ela comprava, por exemplo, 10 quilos de arroz comum por mês, agora ela vai comprar 5, porque o dinheiro
ela vai gastar mais, uma quantidade maior em comprar arroz orgânico do que se ela fosse comprar arroz comum. Então, assim, então existem coisas, gente, que não são necessárias. E o que eu falo para vocês a respeito do livro do Theodor Adorno sobre a indústria cultural é que muitas vezes Deus usa pessoas que não são crentes, que não são convertidas, e ele dá para essas pessoas estudam, elas analisam a sociedade, elas analisam a, a estrutura financeira de cada sociedade, e Deus dá ali para elas um conhecimento a mais do que aquele conhecimento que a maioria das pessoas tem. Essas pessoas escrevem livros, e esses livros, esse conhecimento, eles servem para nós. Eles servem para nós. É claro que não é todo tipo de livro científico que serve para nós, mas neste caso do Adorno, da indústria cultural, eu indico para quem conseguir ler. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir ler, porque, como eu falei para vocês, ele tem uma linguagem científica da área das ciências sociais, e não é qualquer pessoa que consegue entender essa linguagem, tá? A maioria das pessoas que lê esse tipo de livro são pessoas que estudam essa área e elas têm conhecimento dessa linguagem, então elas conseguem compreender o que está dizendo o livro, tá? Então é isso, gente. O que eu quero dizer é que nós, para finalizar, é que nós venhamos aprender a observar a sociedade que a gente vive, observar as estruturas, né? A forma como as coisas são colocadas e nos abstermos daquilo que é ruim. E não só o Adorno também escreveu, é um livro que eu acho assim, muito bom, né, quando ele fala dessa questão da indústria cultural, mas também um outro livro que o outro sociólogo Bourdieu também fala, sobre os mares da televisão e da mídia. Um dia eu perguntei para Deus assim, Senhor, o Senhor... perguntei sobre esse autor, né, que ele é um autor nas ciências sociais, ele é qualificado como um autor de esquerda, tá? Mas eu perguntei assim, sobre a ideia dele uma vez, perguntei para o Senhor sobre o que ele escreveu a respeito da televisão, né? Porque o que ele escreveu a respeito da televisão, o que ele escreveu a respeito da televisão é muito parecido com aquilo que é muito perto com aquilo que Deus fala. Ai, vai começar o show de uivo, gente. Então, assim, e o Senhor falou para mim que o espírito dele, que inspirou o Bourdieu a escrever as coisas que ele escreveu sobre os malefícios da televisão. E eu pensei, meu Deus, até as pessoas que não são crentes, pessoas que deveriam ser consideradas ímpias, elas têm conhecimento do mal que faz a televisão, e muitos crentes têm televisão em casa achando que não tem mal nenhum. E nós que deveríamos estarmos mais atentos a estes males, que no caso da televisão, que é colocado diretamente dentro da casa das pessoas, e a televisão é um portal do inferno, tá? Muitos crentes têm a televisão em casa achando que não tem nada demais. Então, eu fico pensando aqui comigo, com meus botões. Gente, até algumas pessoas que não são crentes, elas têm noção do quanto certas coisas podem fazer mal, como no caso também do Theodor Adorno e do Horkheim, quando eles falam da indústria cultural. Eles tinham a noção do quanto maléfica é a moda no meio da sociedade, é seguir a moda. Eles tinham essa noção, e a maior parte dos crentes, de nós que dizemos servir a Deus, que deveríamos ter mais discernimento espiritual, nós não temos essa noção e acabamos adotando modinhas, tanto de roupa, de maquiagem, de corte de cabelo, de pintura de cabelo, como também de formas de falar, como eu falei aqui, a respeito dessas modinhas que tá aí de, aquele fulano é narcisista, aquela fulana é bipolar, aquele fulano é bipolar. Então, esses autores que não eram cristãos, eles tinham noção do mal dessas coisas no meio da sociedade, que eles analisaram isso
na sociedade, do mal que isso fazia para a sociedade, para as famílias, para o povo em geral, e eles tinham essa noção. E nós, que às vezes somos crentes, a gente ignora esses males, achando que não tem nada a ver, que com controle, com modéstia, a gente pode usar, pode colocar certas coisas dentro das nossas casas. Quantos cristãos, gente, estão trazendo aqueles monstrinhos, né? Aqueles bonecos de pelúcia que são monstrinhos, né? São demônios disfarçados de pelúcia para dentro das suas casas, para dar de presente para os seus filhos, nessas modinhas que tem aí, né? Até esqueci o nome desses monstrinhos aí, que são vários, né? E essas mães, esses pais têm comprado essas pelúcias para os seus filhos como brinquedos, e na verdade são representações de demônios que depois trazem perturbações para a criança, perturbação na hora do sono, traz rebeldia, traz várias coisas. Então, é isso que às vezes eu fico pensando, gente, que pessoas, né, como o Theodor Adorno, né, e o Horkheim, como o Bourdieu, que eles tiveram a capacidade de fazer investigações e descobrir coisas que às vezes nós que somos cristãos, nós não prestamos atenção. Eu gostaria de trazer essa reflexão, gostaria de você, de convidar você a pensar sobre isso. Nós que deveríamos ter mais discernimento espiritual, muitas vezes nós não temos. Então, eu gostaria de convidar você para você refletir o porquê que isso está acontecendo e os males que isso pode trazer para o nosso meio, tá bom? Então é isso. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém?